Eu sou o professor Ronaldo e nós estamos aqui para a nossa aula de filosofia. Já estamos no terceiro bimestre, tivemos 2 aulas com uma atividade para ser feita. Então, se você não fez a atividade, volta lá em nosso site, lá na nossa plataforma. Eu sempre deixo o material para você no site, posto no grupo do WhatsApp e também posto lá no site, que é o Sovaco da Cobra. Se você não fez, ainda dá tempo. Pois bem, nós vamos falar hoje sobre tipos de conhecimento. Você sabe o que é conhecimento? De forma bem simples, nós podemos dizer que conhecer é elaborar um modelo da realidade. O que é conhecer? Eu posso dizer que eu conheço esse lápis quando eu tenho um modelo elaborado dele na minha mente. Eu tenho uma representação dele, eu tenho um entendimento, ele significa alguma coisa para mim. Pois bem, o conhecimento é, portanto, uma forma de compreender a realidade. E essa representação da realidade fundamenta-se nos sentidos e na percepção, na imaginação ou no intelecto ou na ideia de verdade ou de falsidade. Nós precisamos entender primeiramente isso. A partir de então, nós avançamos no entendimento do que é o conhecimento. Porque a partir desses modos que nós falamos, as pessoas criam códigos de interpretação das coisas que existem de maneira geral. Estabelece-se então uma relação entre o sujeito, que é eu, e o objeto a ser conhecido, aquilo que se conhece, aquilo que deve ser, né? Então, quem é o sujeito? É aquele que quer conhecer. E quem é o objeto? É aquilo que vai ser conhecido. Ou não, né? Mas ele é o objeto. Ao longo da história, as pessoas construíram muitas formas de conhecimento, como uma forma de dar sentido à própria vida e transmitir informações necessárias para a sobrevivência do ser humano. Então, quais são os tipos de conhecimento? Os conhecimentos podem ser pensados a partir de 4 dimensões. 4 dimensões principais: o científico, filosófico, religioso e o empírico. Esses são os tipos de conhecimento diferentes. Vamos tentar entender cada um deles. O conhecimento científico. A palavra ciência, ela vem do latim scientia e significa conhecimento. A ciência representa todos os conhecimentos obtidos a partir de estudos e práticas para encontrar uma solução de algum problema. E claro, um ponto importante do conhecimento científico é que ele obedece a um método. Agora nós vamos ao conhecimento científico, então. Para ser conhecimento científico, ele deve ser validado e demonstrado através de investigações e experimentações. O conhecimento científico, ele é, portanto, aquele que é possível de teste. E, claro, um teste racionalmente válido e justificável, que pode ser replicado e alcançado através de estudos, observações e experimentações. A formatação do conhecimento científico passa de forma obrigatória pela compreensão de que a ciência atende a um procedimento metódico. Lembra do método que eu falei agorinha? O objetivo é conhecer, interpretar, intervir na realidade. Isto é, o conhecimento científico ele é composto principalmente de 3 elementos. Primeiro, a observação. Segundo, a experimentação e as leis. Em linhas gerais, eu posso dizer que isso é um método científico. Observar, experimentar e gerar lei científica, teorias, verdades científicas. Então, o conhecimento científico jamais será uma mera suposição, porque é um conhecimento obtido como resultado da aplicação de um método científico. O conhecimento científico, eu acho que esse lápis é azul. Não, eu tenho que ter um estudo e provar que esse lápis é azul. E esse estudo que eu fizer, ele precisa ser repetido em outros locais, com pessoas diferentes, em locais diferentes, condições diferentes, e chegar ao mesmo resultado para ser considerado uma verdade científica. Não é uma ideia opiniosa. Não é o que eu acho. Tem que ser constatado como uma verdade científica. Ou seja, em linhas gerais, o conhecimento científico é a partir de uma pesquisa científica.
leva a uma consideração, um conjunto de procedimentos sistêmicos que se apoiam no raciocínio lógico e usa métodos científicos para encontrar soluções de algum tema ou algum problema. Por ser um conjunto de procedimentos sistemáticos, a pesquisa científica pode ser classificada quanto à abordagem, à natureza, aos objetivos e procedimentos. Em relação à abordagem, por exemplo, a pesquisa pode ser qualitativa e quantitativa. Mas você pode ler um pouco mais sobre isso. Você pode pesquisar um pouco mais sobre esses tipos. Tudo bem? Agora eu quero falar com você um pouquinho sobre o conhecimento religioso. O conhecimento religioso, ele é um pouco diferente dos outros. Ele compartilha do objeto, ele compartilha de um universo, de uma formação em sua totalidade. No entanto, a particularidade do conhecimento religioso é se embasar na fé, na crença, nos textos sagrados, nas revelações divinas, ou seja, ele tem como fundamento a fé. Em outras palavras, acredite-se que a religião ela é uma verdade absoluta, que explica todos os mistérios que rondam a mente humana. Em geral, os dogmas religiosos estão nos textos sagrados, como a Bíblia, Alcorão e outros livros por aí. Para o cristianismo, é a Bíblia. Parte-se, portanto, da compreensão e da aceitação de que existe um Deus, ou deuses, dependendo seja lá qual for a religião em questão, que constitui a razão de todas as coisas. A verdade que Deus revela não é algo discutível, nem questionável. Para as pessoas que acreditam, o que Deus falou está falado. Por exemplo, se você é cristão, confessa o cristianismo, e foi falado na Bíblia que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, não existe questionamento. Se você é cristão, então você não questiona isso. Porque a partir do momento que você não acredita nisso e questiona, peraí, você já comprometeu aí algum dogma. Tá me entendendo? Veja só. Não é, portanto, um conhecimento racional, nem mesmo tem comprovação científica. Afinal, a razão não precisa compreender os dogmas religiosos. Para o conhecimento religioso, você não precisa compreender os dogmas, apenas aceitá-lo. Porque quando você passa a testá-los cientificamente, você vai produzir conhecimento científico. Já deixa de ser um conhecimento religioso. Porque os dogmas religiosos reforçam questões comuns da religião. Por exemplo, a divisão entre o que é profano, o que é sagrado, o que é pecado, o que é milagre. E a partir dessas ideias, confirma-se uma hierarquização de poder dos seres divinos sobre os seres humanos. Então nós podemos ver aqui dois tipos de conhecimento. O conhecimento científico, que ele é embasado no método e produz conhecimento com base na ciência. E o conhecimento religioso, que ele se embasa na revelação, em livros sagrados, e ele produz um conhecimento que tem como base um dogma. Um grande abraço para você, responda a atividade e vamos continuar estudando, porque quem estuda, a vida muda. Que Deus os abençoe, um grande abraço e cuide-se porque a pandemia ainda não acabou.